Pega o rosa. Pega o rosa. Microfone. Sim. Eu comecei. Vai ficar bom. Não, tem que fazer só esses dois aqui de baixo. Você não conhece os dois de cima. Não tem nenhum aí? Graças a paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Vou mencionar o mesmo salmo que eu usei ontem lá na Vagnalda, na pregação, no culto de ações de graças pela vitória alcançada na vida da irmã Vagnalda, que é o Salmo 116, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O que temos dado ao Senhor em troca, não uma barganha, mas o que temos oferecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelos bens que Ele tem nos dado, pelo trabalho, pela saúde. O que nós oferecemos ao Senhor, nós devemos oferecer o melhor de nós na adoração, no louvor, na entrega, na oração e no reconhecimento que Ele é Deus, autor da nossa vida. Tudo para Ele, tudo por Ele, porque Ele é o nosso Deus. Vamos falar com Deus, feche os olhos. Deus Santo, te glorificamos, te adoramos, te clamamos a Ti, Pai, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias neste dia. Eu te agradeço por essa semana que tem sido uma semana de batalhas, lutas, de buscas, mas também uma semana de surpresa, de vitória na vida daquele que crê. Te agradecemos, Deus, porque tem nos abençoado, tem nos dado a oportunidade de falar contigo, de cultuar, declarar a tua excelência. Te agradecemos por tudo que tem feito nas nossas vidas, em todas as áreas, no milagre, na cura, na provisão dos nossos celeiros, que o Senhor não tem deixado estar vazios. A Deus, por ter nos dado mais desse dia como presente. Abençoe cada uma a sua necessidade. Repreende o inimigo que tem lutado contra os teus filhos e tuas filhas. E nos dê, Deus, um culto abençoado. Vai de encontro àqueles que estão passando por algum momento de enfermidade. Toma a direção do teu filho, Pai, que ontem passou por um susto, mas que o Senhor possa estar cuidando dele no dia de hoje. Porque o Senhor é o Deus que socorre, porque é o socorro bem presente nas horas que nós mais precisamos. Coloca a direção, Pai, desse culto sobre o Senhor. Que teu Espírito Santo nos visite e nos traga, Deus, o calor do Espírito Santo de Deus. Aquele que nos aquece, nos dirige, nos confronta e nos consola. Assim nós oramos agradecendo no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Passou a todos, amém? Seja declarado aqui.
laterais, por favor. Importa que o Senhor cresça, que nós incluamos. Amém? Isso é necessário na nossa vida, querido. Entender que maior é Deus. Maior é Deus e Ele deve ocupar todo o espaço da nossa história. Ele deve crescer, expandir e nós diminuir a cada vez mais. Amém? Eu quero te dar agora a oportunidade de trazer no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, o seu compromisso financeiro nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Aleluia. Porque
Glória a Deus. Ao Senhor toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Eu quero agradecer você que está aí participando de casa também, você que saiu da sua casa, mesmo esse friozinho, né? Que veio estar aqui adorando ao Senhor na unidade familiar, na unidade da aliança. Como é bom estarmos em família, como é bom estarmos juntos para servirmos ao nosso Deus. Amém? Eu queria te convidar que se coloque sobre os seus pés. Vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. E desde já convidando o Wilson para estar aqui, né? Que ele vai estar partilhando a palavra do Senhor nessa noite. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, quero neste momento te glorificar e te bendizer. Declarar a Deus que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, venha, Senhor, estar abençoando, ó Pai. Abençoando aqueles que contribuíram, aqueles que assumiram, que estão vivendo o compromisso com o Teu reino. Senhor, o compromisso financeiro, em todas as áreas da vida. Afinal de contas, o que o Senhor espera de nós não é simplesmente este compromisso financeiro, mas o Senhor requer de nós fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar cada dizimista, cada contribuinte, cada ofertante. Venha abençoar, Senhor, cada participante, Senhor, dessa parte do seu corpo que se chama aliança. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço também pela vida do Deus, que vai estar aqui partilhando a Tua palavra. Que Ele seja a boca de Deus neste lugar, Senhor. Que Ele não venha, Senhor, a trazer nada dele mesmo, ou tão somente dele mesmo. Porque por mais que Ele tenha se preparado para entregar essa palavra, que seja o Teu Espírito Santo conduzindo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a palavra não volte vazia, mas que ela venha encontrar, ó Pai querido, que ela venha encontrar um terreno fértil, um terreno preparado para receber a boa semente, para essa semente germinar, crescer e dar bons frutos. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus tem Deus. uma palavra para a nossa vida essa noite. Aleluia. Quem crê nisso? Amém. A pastora disse essa noite enquanto orava, que mesmo que eu me preparei, né, a palavra é do Senhor, e ao mesmo tempo que a gente tem essa responsabilidade, a gente tem também essa tranquilidade. Sendo a palavra dele, se é ele que falou, quem tem que fazer é ele. Não é verdade? Então deixamos com ele. Queridos irmãos, eu quero ler com você então o Evangelho segundo Marcos, o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Nós faremos então meditação nesses 9 versos. Vamos acompanhar a leitura aqui. Na tela diz assim: e lhes disse, na verdade é Jesus que lhes disse, né? Garanto que alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branquear. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Verso 8: Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Glória. Pode se assentar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Conta-se uma história que, dentro do que eu acabei de dizer, né, que um homem, dentro de um trabalho que ele iniciou,
uma certa cidade, ele começou a pregar e ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, e ele teve um resultado bem rápido. Diz a história que em 45 dias daqueles ouvintes, né, eles começaram então a receber o batismo do Espírito Santo. E alguém chegou e disse: veja como Deus é fiel. Deus honrou a palavra do nosso irmão e cumpriu a promessa, cumpriu aquilo que ele pregava. E então aquele homem respondeu: de maneira nenhuma, né? Deus é fiel sim, mas não a mim, no sentido que eu preguei. Deus é fiel à sua palavra. Glória a Deus. E aí foi que ele disse: eu me preocupo em pregar a palavra de Deus, porque se eu pregar a palavra de Deus, eu não serei envergonhado. Se eu me preocupar em ouvir Deus e contar o que Deus mandou dizer, então também aqueles que ouvirem vão receber aquilo que Deus está dizendo. Porque por mais que nós estejamos a preocupação com a boa apresentação da palavra, irmãos, não pode deixar de ser a palavra de Deus. Amém. E o verso que nós vemos no primeiro, ele diz bem isso. O verso primeiro diz que Jesus, ele disse: olha, eu garanto. Essa tradução, né, é interessante, traz essa palavra. Jesus traz a garantia, né, da sua palavra, da sua promessa, e diz: olha, garanto que alguns do que estão, não todos, está dizendo alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E aí, o verso 2 faz essa ligação, então, entre o verso 1 e aquilo que vai discorrer depois, então. O verso 2 continua dizendo: olha, 6 dias depois. Olha que interessante. Os evangelistas são incríveis, né? Um dia a gente estava lá no grupo de pessoas, meus parentes, e a gente falou sobre um assunto, se eu não me engano, acho que era ingratidão. Eu disse que Jesus, quando separou os 70, né, ele disse: vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar, vocês vão ressuscitar pessoas, mas estejam preparados para uma coisa: vocês vão levar o amor e vão colher gratidão. Sejam preparados para isso. Está dizendo, né, que a gente tem que estar preparado para isso. A gratidão faz parte. Ou ela é algo consciente ou inconsciente, mas acontece. A gente não pode perder de vista a nossa missão. Se a gente receber gratidão, não. Nossa missão continua valendo. E alguém me disse assim: mas você tem certeza que Jesus falou isso? Você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu disse assim: eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque não é só porque eu ouço alguém pregar, não é só porque eu leio. Lógico que é porque eu leio, mas acima de tudo é porque eu conheço Jesus. Glória a Deus. Amém? Você também conhece Jesus? Conhece Jesus? Se alguém te desafiar, você vai permanecer firme que conhece? Irmãos, e essa certeza é tão maravilhosa. Sabe o que acontece? A gente começa lendo a Bíblia, lendo a palavra, e Deus trabalha no nosso coração de maneira que a fé que Ele nos dá, ela se torna real de maneira que Ele se torna real. E aí, nós já não temos mais dúvidas de quem é o Senhor. E uma coisa interessante é que nós temos um privilégio. O nosso Deus é Espírito, amém? O Senhor é Espírito. Mas ainda não é um Espírito, não é uma pessoa diferente da sua igreja. Essa pessoa, que privilégio nós podemos sentir a presença do Senhor. Primeiro vem a fé, depois Deus nos dá esse privilégio de sentir a presença dEle. E a palavra dEle cria em nós essa certeza, essa garantia de que Ele é real, de maneira que a presença dEle não é comunicada a nós de uma maneira que sintamos ela também na realidade. E é uma coisa que a gente precisa entender e começar, ou melhor, melhorar, é começar a descansar na garantia que Jesus decreta sobre a nossa vida. Sabe por quê? Quando Jesus traz alguma garantia sobre a nossa vida, Ele é o mesmo que vai revelar ao longo de todo o percurso, de forma que a gente compreenda, receba essa garantia. Você já pensou? Por mais que Jesus exija da gente fé, por mais que Jesus exija da gente confiança, Ele
durante o processo do cumprimento da sua palavra. Ele não nos deixa desamparados. Jesus não é como aquela história de que alguém acredita que Jesus, que Deus, é um grande relojoeiro. O que seria isso? Alguns acreditam que Deus é como um grande relojoeiro. Ele criou o universo, criou o mundo. E assim como o relógio trabalha sozinho, o mundo também está aí trabalhando sozinho. Não, a criação de Deus permanece no cuidado dele. E não é porque Jesus te faz uma promessa, te dá uma garantia, ou te promete algo dentro da palavra, ou dentro da palavra escrita, da palavra revelada, que não muda que Jesus permanece com você até você receber aquilo que ele prometeu, aquilo que ele te garantiu. Então o verso 1 diz: olha, garanto que alguns o que estão de modo algum experimentarão a morte. E aí o verso 2 diz: 6 dias depois. Então o evangelista Marcos ele focou nessa promessa de Jesus. Está entendendo? Mateus estava lá com Jesus. Então ele foi um testemunho ocular. Quando ele escreveu o seu evangelho, ele viu Jesus durante seu ministério. Nossa, eu só puder mais agora, por favor, porque eu quero gastar muito tempo. Está dando 6 horas. Só para saber. Quando Mateus escreveu o evangelho, ele é alguém que está escrevendo, dizendo: eu estava lá, eu vi. Quando João escreveu, ele também tinha essa mesma afirmação: eu estava lá, eu vi, Jesus é o Filho de Deus. Mateus dizia: esse é o prometido, esse é o Messias. Quando Lucas escreveu, ele fez uma pesquisa extensa, como médico, sabia pesquisar, fez uma pesquisa detalhada, escreveu: eu não estava lá, mas pelos relatos, pelas testemunhas, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. E Marcos não era o discípulo, Marcos não era um dos 12 apóstolos, mas é alguém que escreveu esse evangelho. Disse a tradição que ele escreveu orientado pelo apóstolo Pedro. Mas há um detalhe: esse Marcos, que durante a viagem missionária de Paulo, ele foi alguém que andou muito com Paulo. Em algum momento ele teve uma discordância com Paulo, voltou para trás, deixou Paulo seguir a viagem sozinho. Ele é um evangelista que, num certo momento que ele escreve o seu evangelho, ele aprendeu, sabe o quê? A garantir o olhar sobre a promessa de Jesus. Ele aprendeu focar na garantia de Jesus e também provar que aquela promessa vai se cumprir. E ele diz: olha, 6 dias depois aconteceu isso. Então ele está dizendo: se a gente lê o texto de uma forma rápida, a gente não vê muita conexão, né? Jesus fala que vai ver o reino de morrer, e 6 dias depois parece que ele está contando de uma forma rápida, mas não. Na verdade há uma ligação. Então ele está dizendo: olha, Jesus está dizendo: vocês vão experimentar a morte? Alguns vão, outros também verão. Não, alguns vão experimentar a morte, todos vão, mas alguns não experimentaram a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Querido irmão, nós temos sido como Marcos. Nós temos olhado para a palavra do Senhor, para as garantias do Senhor, e acalmado o nosso coração? Ou será que temos nós ouvido o Senhor e no momento da aflição nos esquecemos da palavra? Então ele diz: olha, 6 dias depois ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Então ele está dizendo o seguinte: é uma conexão clara. Jesus promete que alguns não morrerão antes de verem o reino vindo com poder. E ele vai dizer: e ele pegou depois Pedro consigo, Tiago e João consigo, e os levou, e ali se transfigurou diante deles. Jesus não deixou essa palavra passar vazia. Jesus não deixou essa palavra passar batido. Em 6 dias, Jesus leva esses homens com ele até o alto desse monte, e ele se transfigura. Engraçado que a grande parte das traduções pegam essa palavra transfiguração. Transfiguração nada mais é do que o que? Uma
aquele corpo humano que eles viram, que Jesus estava sujeito a tudo que nós estamos, as limitações, a fome, ao cansaço, a sede, neste momento, nesse alto monte, Jesus é transfigurado, a sua face é transformada, a sua feição é o que? Revestida da glória divina. Não há nenhuma garantia, igreja do Senhor, que Jesus lança sobre a sua vida que ficará sem se cumprir. Não é porque Jesus, Ele deseja que você caminhe pela fé, que Ele vai desejar que você caminhe sozinho. A gente confunde muito isso. A gente acha que caminhar pela fé é caminhar sozinho. Não, caminhar pela fé é tendo certeza que vai acontecer, é tendo a certeza daquilo que não existe vai existir, mas não é andar sozinho. Andar pela fé é não andar sozinho, mas ao contrário, enquanto nós andamos pela fé, Jesus é aquele que nos traz a revelação necessária durante todo o caminho que nós andamos. Então, quando Jesus traz uma garantia sobre a nossa vida, para que essa garantia se cumpra, a primeira coisa que Jesus vai fazer nesse processo, sabe o que é? É revelar a sua própria glória. Amém? A primeira preocupação de Jesus, para que você receba a garantia que Ele tem para a sua vida, a palavra que Ele tem para a sua vida, Ele precisa revelar a sua glória. Se você não deixar Jesus revelar a glória dele sobre a sua vida, a garantia não vai se cumprir. E é isso que Jesus faz. Jesus diz: olha, eles verão um reino com poder, mas eles precisam saber quem é o rei desse reino. O foco não está no reino de poder, mas o foco tem que estar no rei que tem todo o poder. Irmãos, eu nunca vou cansar de dizer isso. Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, Ele é o mestre dos mestres, Ele é seus senhores, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, mas acima de tudo Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus encarnado, é a palavra viva de Deus, é o verbo de Deus, é o Logos. Ele estava com Deus na eternidade, e sem Ele nada do que foi criado teria sido criado. Ele sustenta, o escritor aos Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas com a sua poderosa palavra. Jesus não é simplesmente o curandeiro da sua alma, ou curandeiro do seu corpo. Jesus não é simplesmente aquele que vai resolver o seu problema na hora do aperto. Não, Jesus é seu Deus, Jesus é o seu rei, é um rei divino. Você não precisa ter medo, porque Jesus não é limitado. Diz que Ele foi transfigurado diante deles, revelado a sua verdadeira glória. Você sabe o que acontece com a gente? A verdade, irmãos, é que a gente anda muito cheio de medo. Sabe por quê? Porque a gente não está buscando ver essa glória de Deus. Sabe por quê? Quando Pedro vê isso, ou melhor, quando Pedro vê essa glória, essa transfiguração, a Bíblia diz que Pedro disse: olha, Jesus, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí na sequência, a Bíblia continua dizendo, olha só, grave bem isso. Pedro disse: olha, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Depois disso, lá no verso 7, nós lemos, diz que apareceu uma nuvem, os envolveu, dela saiu uma voz que disse: é meu filho amado. E o verso 8 diz que repentinamente, quando olharam, não viram mais ninguém. Mas há o evangelista Lucas, ele diz que quando os discípulos ouviram essa voz, eles ficaram com medo e caíram com o rosto por terra. Veja bem, quando Pedro vê a glória de Jesus, ele não tem medo. Olha só, aqui que eu chegar no que eu quero que os irmãos compreendam. Quando Jesus se transfigura, Pedro acha tudo maravilhoso. Vamos fazer uma tenda, mesmo que dormindo, né? Vamos ficar aqui, vamos curtir mais esse momento.
sabe o que acontece? Quando nós não nos envolvemos com Deus de uma maneira que a glória dele, olha para mim, isso aqui é muito importante. Quando nós não nos envolvemos com Deus de uma maneira que a glória dele se revela na nossa vida, sabe o que a gente faz? Ah, Jesus, vamos embora, está tarde, vamos descer. Mas quando a glória vem, quando a glória de Deus está na nossa vida, o que a gente faz? Vamos embora não, vamos ficar aqui, está tão gostoso Jesus. É aqui, olha para mim, é aqui que eu quero trazer para a gente. Como que está a nossa vida de oração? Tem glória ou não tem glória? Tem majestade de Deus ou não tem? Porque se a gente vive uma vida com Deus e que a glória dele não vem sobre a nossa vida, a gente faz assim: Senhor meu Deus, meu Pai, nessa noite quero te agradecer por esse dia, por essa noite, muito obrigado por me abençoar, amém. Sabe, orar não é difícil, na verdade, né? Difícil, na verdade, é ficar na presença do Senhor e essa glória vem tomando conta. Já percebeu? Não é assim quando a gente vai no monte? Quando a gente vai no monte, às vezes está cansado. Aí, ai, quero ir embora. Não é verdade, né? Mas quando Deus vem com a presença, com a glória, o que a gente faz? Não dá vontade de ir embora. Você sabe, a gente... É assim que a gente consegue medir o nosso nível espiritual. Como é que eu estou? Eu estou cheio de Deus. Eu tinha um pastor que dizia isso. Como que eu sei que eu estou cheio de Deus? Quando eu quero mais de Deus. Não é? O salmista não disse? Um abismo chama outro abismo. Se a gente vem na igreja, está dando 8h20, você está em cada palavra, pelo amor de Deus, quer dizer que está faltando glória. Você não tem contemplado, eu não tenho contemplado a glória. Porque se a gente está diante desse Deus, a gente vai fazer como Pedro: Senhor, que bom, é 8h20, mas podia até 10h20, é verdade, a gente tem que trabalhar. Mas está tão bom, eu não quero ir embora. E aí, quando não tem essa glória, alguém diz assim: ah, a gente tem oração na segunda-feira. Alguém diz assim: aí eu oro em casa. Irmãos, a gente ora em casa mesmo. Mas é o que eu volto a falar. Quando a gente está vendo a glória de Deus, a gente fala assim: ah, não vou ficar em casa, não, eu quero ir lá. Eu quero ir lá, eu quero mais. Você sabe, quando a gente está muito acomodado, é que na verdade a gente não está vendo a glória. Sabe como a gente está? A gente está como Pedro, lá no verso 8. A gente está como os discípulos no verso 8. Que quando Deus vem e fala: este é meu filho amado, ouçam, eles caíram por terra com medo. Irmãos, quando Deus fala com você, você fica impactado ou com medo? Deus não te chamou para ter medo da voz dele. Deus te chamou para ter prazer em ouvi-lo. Deus não te chamou para ter medo da glória dele. Deus te chamou para ser participante dessa glória e se alegrar com essa glória. De que maneira alguma haja alguma coisa melhor na sua vida do que a glória dele. E a gente vai na igreja e a gente fala toda dia para ir embora dormir: a cama está melhor que a glória. Ah, eu quero passear. Tudo está melhor que a glória. Mas quando a gente está diante da glória, tomado pela glória, vivendo pela glória de Deus, buscando a glória de Deus, a gente diz: Jesus, é tão bom estar aqui. Feche seus olhos. Fala assim comigo: Jesus. Jesus. Não, mais alto. Jesus. É tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui. Mais uma vez diz assim: Jesus, que eu nunca perco o prazer de estar na sua presença. E aí, querido irmão, querida irmã, quando eu estou falando com você, o que está no seu coração? Prazer estar na presença ou medo? Você sabe? O medo é para quem não conhece o Senhor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A voz do Senhor não pode despertar medo em nós. O primeiro homem que sentiu medo da voz de Deus foi Adão. Você não foi chamado. Jesus morreu na cruz. Escuta isso. Jesus morreu na cruz para que nenhum de nós mais tenhamos medo de ouvir a voz de Deus. Mas olha que coisa também, já estou finalizando, que coisa maravilhosa. Jesus é Deus, transfigurado como Deus, metamorfoseado como Deus, nem existe a palavra, né? Revelado a sua glória divina. Eles olham e dizem: como é bom estar aqui. Quando o Pai fala: é meu filho amado, ouçam.
Você sabe, é uma coisa que Jesus faz nesse processo. Quando a garantia dele está sobre a nossa vida, a primeira coisa, nós precisamos ver a glória dele. Então eu me lembrei de uma frase de um pregador que eu gosto muito de ler os livros dele, diz a seguinte: a igreja não precisa de mais nada novo. A igreja não precisa de nada novo, de nenhum método novo, não. O que a igreja precisa é voltar a ver a glória de Deus. É isso, é voltar. Essa semana teve um pastor, não sei se foi da Igreja Batista, que proibiu os pastores, de usarem o chat GPT para criar sermão. Onde a gente está chegando? Pastores usando uma tecnologia para trazer sermões para a igreja, sermões sem vida. Não tem como. Quem prega, estou falando isso com temor, quem prega não tem como antes ter sido cortado pela palavra. E aí eu vou lá no computador e falo para mim: olha, a gente está chegando. Os pastores, os pregadores não querem nem se envolver com o texto, com o esboço daquilo que vão pregar, faça o esboço, faz, né? Já viu, pastor? Já fez? Muito bom, né? Mas não é de Deus. Não é segundo a vontade de Deus. E aí, nesse processo, irmão, da garantia de Deus, Jesus é aquele que se revela a nós, revela em toda a sua glória, mas Jesus também é aquele que revela a voz do Pai. E a voz do Pai, ela traz para a sua vida o relacionamento que existe entre ele e Jesus. E olha que coisa maravilhosa. Olha como Jesus representa a igreja. É só visualizando. Jesus está ali na sua essência divina e eles querem ficar com ele, mas quando ouvem o Pai tem medo, se atemorizam. Você sabe? É por isso que Jesus ele consegue trazer sobre a nossa vida. Alguém disse o seguinte, essa semana alguém conversando comigo disse assim: o meu sonho é Israel. Ah, que bom. Israel. Não sei, eu tenho outros lugares. A China, eu adoro a China. A China é uma mistura, né? De campo com cidades imensas, né? A China tem 50 cidades fantasmas. Isso me assusta. 50 cidades que foram construídas para 10 milhões de pessoas. Não tem ninguém morando. É assustador, é muito grande. Eu tenho sonho conhecer a China. Aí alguém escreveu assim: não, mas lá em Israel deve ter, a gente sentir a presença, mas Deus está mais pertinho de Deus. Eu falei assim: não. Você pode ter que ir em Israel, mas lá não tem nada disso. Se existe algum lugar que a presença de Deus está, não é na terra. O templo hoje, o tabernáculo hoje da presença de Deus é uma pessoa: Jesus. A presença de Deus, Deus está em Jesus. Jesus representa hoje tudo que é Deus. Não há nada mais que possa representar melhor o Senhor do que Jesus. Então eu até falei, aí a pessoa falou assim: mas eu vou cantar lá. Eu falei assim: já foi. Jesus falou que a verdadeira oração é espírito. Olha, irmãos, olha que maravilha. Quem já viu isso? Os muçulmanos têm que ir em Meca pelo menos uma vez na vida. Nós não precisamos ir a lugar algum. A gente veio aqui porque é o lugar, é o consenso, né? Mas aqui não. Se nós não estivéssemos aqui, a presença de Deus não estaria aqui. Olha no geral, né? Olha que liberdade. Jesus nos traz a presença. Jesus nos traz a voz de Deus. Você sabe? E é por isso que a gente fala: eu não estou ouvindo Deus. Por quê? Porque não está ouvindo Jesus. Porque não está deixando a glória de Jesus entrar na sua vida. Sabe, Deus ele não quebra os seus princípios. Se Jesus é o caminho para Deus, Deus não criou outro atalho. Deus não tem outro caminho para ele a não ser Jesus. E é por isso que, se a Bíblia começa e termina falando de Jesus, nós precisamos conhecer cada vez mais de Jesus. Se desde Gênesis está dizendo: o filho da mulher vai pisar a sua cabeça, Apocalipse está dizendo: ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. É tudo sobre Jesus. Que ouvir Deus, irmãos. Ouça Jesus. Quer ver Deus? Veja Jesus. Aleluia. Segundo ponto, eu estou encerrando, faltam 5 minutos. Nessa garantia que Jesus lança sobre a nossa vida, há uma coisa também que é muito importante: a gente se conhecer. Sabe por quê? Quando eles estão descendo do monte, Jesus conversando
discípulos, eles perguntam o seguinte, olha, verso 11 desse mesmo capítulo: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde, olha, verso 12: de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado e desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. E aí de novo o evangelista Lucas vai dizer que eles entenderam que Elias, ou melhor, eles entenderam que João Batista é aquele que veio no poder, na virtude de Elias. Irmãos, olha para mim, finalizando. Todo mundo olhava para ele, para João Batista, e pensava: é ele o Cristo, é ele o Messias, é ele Jeremias, é ele o profeta. Ninguém tinha certeza quem João Batista era, mas Jesus vem e diz: não, esse aqui é aquele que representa o Elias que foi prometido pelo profeta Malaquias. Assim como Jesus conhecia João e sabia quem ele era de verdade, Jesus é aquele que te conhece. Jesus é aquele que sabe quem você é de verdade, e é ele que revela para você mesmo quem você é. E se tem uma coisa que a gente descobre na presença de Jesus, diante da glória de Jesus, sabe o que é? Que a gente é pecador. Quando Jesus entra ali no barco de Pedro, manda ele lançar a rede, a primeira coisa que Pedro faz, após arrancar as redes do mar, o que é? Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Irmãos, quando a gente entra na presença do Senhor, é esse sentimento. Quando a glória vem, é esse sentimento: eu sou pecador. A gente está vendo a frase do Evangelho Coach, que está dizendo: você merece, você é digno, você é filho do Deus vivo, filho de peixe, peixinho é. Não, a gente é pecador resgatado, pecador remido, restaurado, renovado e adotado. A gente é filho adotado, a gente não pode esquecer disso. Filho de verdade não, né? Filho da mesma essência, o monogênesis é Jesus. Ele é o filho da mesma essência, filho único, unigênito, Gênesis, da mesma essência, do mesmo princípio. Nós somos adotados. E uma outra coisa que a gente descobre quando a gente está na presença de Jesus sobre a gente é que a gente é mau. A gente descobre que a gente é mau, sim ou não? Mal igual para pica-pau. Se houvesse um filme, se cada um de nós fosse participar de um filme com Deus, quem seria o vilão do filme? Você sabe? Se cada um de nós pudesse ter uma oportunidade de gravar um filme com Deus, quem seria o vilão? Eu e Deus no mesmo filme, quem seria o vilão? Quem seria o vilão? Eu ou Deus? A gente é mau. Se a Amanda fizesse um filme com Deus, Deus seria o mocinho, a Amanda seria quem? A pequena vilã. A gente é mau. E há um escritor que ele disse: olha, há 3 verdades sobre a gente. Primeira é aquela que a gente acha que a gente. Primeira verdade, há 3 coisas sobre a gente. Primeira, é aquilo que a gente acha que a gente é. Segundo, é aquilo que as pessoas acham que a gente é. E terceiro, é aquilo que Deus sabe de fato que a gente é. Você sabe, para que a garantia de Deus se cumpra sobre a nossa vida, a gente precisa entender que a gente é pecador, falho, limitado. Quando a gente diz: olha, eu mereço Deus, olha o que está acontecendo, essas orações que ensinam a colocar Deus contra a parede, eu preciso, olha como eu tenho sido fiel. Não, irmãos, a gente não merece nada, a gente não é digno de nada, tudo é por graça, tudo é por misericórdia. Verdade. E aí, terceiro ponto, dessa garantia, eu estou finalizando, Deus traz sobre a nossa vida, sabe o que é? Quando eles descem, encontram a multidão, Jesus diz: que multidão é essa aí? Que muvuca é essa? Sabe que Jesus falaria muvuca, cara? E aí eles falam, e aparece um homem e diz: olha, Senhor, meu filho está endemoniado, eu não sei como, os seus discípulos não estão sabendo como expulsar esse demônio. Aí Jesus vai e diz: até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? Até quando terei que suportar vocês? Engraçado isso, assim. E aí Jesus falou: traz o menino.
Eles vão, trazem o menino, Jesus expulsa o demônio. E aí, finalizando, a Bíblia diz que depois daquele acontecido da expulsão do demônio, eles entram em casa, os discípulos perguntam em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus diz: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, para que a garantia de Deus se cumpra sobre a nossa vida, a garantia daquilo que está na palavra, primeira coisa, a gente tem que deixar a glória de Deus se revelar na nossa vida. Segunda coisa, nós temos que deixar Deus trazer para fora quem nós somos de verdade, para a gente parar de mascarar nossas orações e fazer como diz aquele publicano, batia no peito e nem olhava para Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E o terceiro ponto, irmão, sabe o que é? Jesus é aquele que revela aquilo que a gente tem que fazer. Está entendendo? Eles perguntaram: nós não conseguimos expulsar. Jesus disse: sabe por quê? Porque essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Hoje, a gente conhecendo esse texto, a gente já entende que para expulsar o demônio precisa de um nível maior de consagração. Só que essa consagração não é algo perdido, é algo solto. Não, essa consagração, sabe o que é? Estou finalizando. Chama-se obediência. Não, a questão não é orar muito, a questão é quem obedece, ora. Quem obedece, se santifica. Não é porque alguém ora muito e jejua muito que expulsa o demônio, não. É porque essa pessoa se colocou na brecha da obediência. Então, irmãos, finalizando, quando Deus decreta garantia sobre a nossa vida, nós precisamos deixar que a glória dele se revele sobre a nossa vida. Olha para mim. Nosso Deus é grande, não é? Ilimitado. Tem pessoas que conheceram o Senhor há 10, 20 anos atrás, e elas permanecem com o mesmo conhecimento desse Deus de 10, 20 anos atrás. Quem aqui tem mais de 15 anos de conversão? Levanta a mão para ver. Quem tem mais de 15 anos, Jesus salvou? Mais de 15? Só os dois. Quem tem menos de 15? Quem tem menos de 10? Quem tem menos de 5 anos? Irmãos, se o Senhor é tão ilimitado, nós não podemos ser limitados no conhecimento dele. Nós temos que deixar o Senhor crescer na nossa vida através do quê? E aí as duas palavras-chave para encerrar esta noite. As duas palavras são dependência e obediência. A verdade é que metade dos nossos problemas estariam resolvidos se nós estivéssemos preocupados em obedecer e depender de Deus. Porque quando nós obedecemos, Ele é aquele que revela a sua glória. Porque quando nós obedecemos, Ele é aquele que revela quem nós somos. E porque quando nós obedecemos, Ele nos mostra que o melhor caminho é a obediência. Você não precisa ter medo. Quero te convidar a fechar seus olhos. Nessa noite eu quero te lembrar que o Deus glorioso é o seu Deus. Ele é aquele que quer revelar a glória dele sobre a sua vida. O maior desejo do Senhor é que você o conheça cada vez mais. O maior desejo do Senhor sobre a sua vida é que Ele se torne maior a cada dia. E seria como fosse assim: hoje você chega perto do Senhor e é como se Ele tivesse 2 metros de altura, e amanhã você chega perto dele, é como se Ele tivesse 4 metros, e depois da manhã 6. Está entendendo? É assim que o Senhor quer crescer na sua vida. A glória dele tem que crescer no seu conhecimento. E você precisa deixar o Senhor trazer para fora o que você é. E à medida que você conhece o Senhor, se você se colocar na dependência dele, Ele vai te dar orientação para tudo que você precisa. E o poder que Ele prometeu estará sobre a sua vida.
Irmãos, não se preocupe com o problema. Não se preocupe com as soluções. Se preocupe em conhecer ao Senhor. Quanto mais o Senhor cresce na sua vida, quanto maior a glória dele enche a sua vida, quanto maior ele se torna na sua vida, menor se torna o seu problema. E aí expulsar o demônio é fichinha. E aí mandar a ansiedade embora é fichinha. E é isso que nós queremos te pedir essa noite, Senhor. É isso que nós queremos pedir a Ti, Jesus poderoso. Tu és aquele que revela a glória do Pai até nós. Ah, Senhor, nós estamos andando tão aflitos, tão preocupados, tão ansiosos e muitas vezes medrosos, Senhor. Tudo isso, Senhor, porque está nos faltando conhecer o Deus que servimos. Tudo isso, Pai, porque está nos faltando vislumbrar mais a Tua glória. Mas essa noite, espero o coração de cada um de nós, para assumirmos o compromisso de buscar a Tua glória acima de todas as coisas. Espero que nosso coração deseje de ver a Tua glória revelada, Senhor, de maneira que nada mais possa ofuscar, ó Deus, a Tua grandeza. Que a Tua glória, Senhor, seja o nosso farol. Que a Tua glória, Senhor, seja aquilo que nos guia. Que não desejemos nada antes da Tua glória, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, nos ajuda a andar em obediência, nos ajuda a andar, Senhor, no caminho da dependência, entendendo que ninguém tem melhor caminho que o Teu, entendendo que ninguém tem melhores estratégias que a Tua, Senhor. Nenhuma tecnologia supera a Tua estratégia, nenhuma fonte de conhecimento supera o Teu conhecimento, Senhor. E é nisso que nós queremos descansar, é nisso que nós queremos repousar a nossa alma. Sabemos que servimos, sabendo que servimos a um Deus grande e glorioso. Descansa, Tua igreja, na Tua glória, Senhor. Nessa noite é o que te pedimos, é o que nós agradecemos, felizes, crendo, Senhor, que a Tua glória será o nosso maior objetivo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém?